Ser humano de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais uma aula. Mas na verdade não é aula, né? É resolução FMC, não deixe de ser uma aula também. Uma aula que a gente vai revisar, obviamente, um pouco o conteúdo de cada questão de física da FMC 2020.1. É isso mesmo, 2020.1 já temos. 2021.1, 2022.2 e agora temos a 2020.1. Então fique ligado, se você caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, assistam as outras aulas também, física do zero para leigos, os 10 mais conteúdos do Enem, vai lá. Navegue aí no canal que você vai gostar bastante. E curtam os vídeos, deixe seu joinha, porque vai ser muito importante para o engajamento aqui do Física para Leigos, beleza? Então trago para vocês, como dito antes, a prova da FMC 2020.1. Provazinha chata, não foi uma provazinha tão simples não, mas vamos lá. Tenho certeza que vocês vão conseguir absorver todo o conhecimento. Essa questão 33, ela vai falar de quê? Ela vai falar de empuxo. É, isso mesmo, empuxo. Vejam só, uma esfera de isopor maciça com densidade de 0,03 gramas por centímetro cúbico e volume V flutua em equilíbrio estático sobre a água. A razão entre o volume submerso VS e o volume da esfera de isopor VE. Então ele quer isso aqui, ó. A razão, né, entre o volume. Tire para o outro lado ali, que é o lado da resolução. O volume submerso em razão do volume da bolinha de isopor. Beleza. É isso aqui que eu quero. Bem, se está em equilíbrio estático parado, flutuando sobre a água, existem duas forças agindo sobre essa esfera de isopor, que é a força peso, certo? E a força que todo líquido, todo fluido faz em sentido contrário ao peso do próprio corpo, né? Seria um peso do líquido em sentido contrário, vamos dizer assim, né? Então, se nós temos aqui o líquido e a bolinha de isopor flutuando, nós temos essas duas forças aqui. A força peso equilibrando com quem? Tcharam! A força empuxo, que nada mais é do que uma força peso do próprio líquido. Tá? Então, nós temos, se há um equilíbrio entre o peso, se essas forças estão em equilíbrio, então podemos dizer que a soma delas é igual a zero, força resultante zero, equilíbrio estático. Então, o empuxo é igual ao peso. Claro que eu vou fazer passo a passo, mas o final que eu vou chegar com vocês é um final bem comum quando se trata de equilíbrio, né, em algum líquido. Por exemplo, nesse caso, água, você chegar nesse final que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, o empuxo é igual ao peso. O que é empuxo? Empuxo será a densidade do líquido vezes o volume submerso, ele aparecendo aqui, vezes a gravidade, né? DLVS seria a massa líquida, então a densidade do líquido vezes o volume que o líquido ocupa naquele corpo, então é o volume submerso do corpo, né? Igual peso, massa do corpo do isopor vezes gravidade. Então eu posso escrever também assim, densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. O que é DC? Densidade do corpo e volume do corpo? É a massa do corpo. Já que densidade é massa sobre volume, tá certo? Então, massa é densidade vezes o volume. Tranquilo? Eu posso aqui cortar a minha gravidade, tranquilo, e olha o que vai sobrar para mim. Volume submerso em razão do volume do corpo vai ser proporcional ao inverso de suas densidades. Observe que vai ser a densidade do corpo sobre a densidade do líquido. Leandrinho, isso é sempre, sempre. Isso acontece sempre no caso de equilíbrio estático, no caso de empuxo, do estudo de empuxo.
A razão entre o volume submerso e o volume do corpo, em equilíbrio estático, será proporcional ao inverso de suas densidades. Densidade, então, do corpo sobre a densidade do líquido. Fechou? Olha que bacana, hein? Sabiam disso? Então, isso aqui é fixo. Se isso é fixo, já poderia, no início da questão, ter respondido. Já poderia ter partido na introdução para essa relação. Mas não tem problema. Eu cheguei juntamente com vocês. Vamos lá, então? Volume submerso sobre o volume do corpo será a densidade do corpo, que é 0,03, dividido pela densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. A prova da FMC provavelmente pediu para você saber isso daí. Finalizamos, então, dizendo que essa razão vale 0,03. Oh, maravilha! Tem essa resposta, Leandrinho? Claro! Se não tiver, a gente vai em busca aí dos nossos direitos. Tem sim! Olha lá que bacana! Resposta, letra A. Beleza? Fácil a questão, né? Questãozinha de empuxo, fiquem ligados aí para a prova desse ano de 2022.2, para ingressar no segundo semestre. Show? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Fica comigo. É sempre bacana quando batemos de frente com a questão de lentes, óptica, tá aí, questãozinha de lente, a número 34. Um objeto será colocado perpendicularmente ao eixo de uma lente delgada convergente. Então, olha a simbologia ali de uma lente convergente, Setinha para cima, setinha para baixo. O que essa lente vai fazer? Quando os raios atravessarem ela, vão fazer com que os raios refratados, sofram convergência, passam a se encontrar em pontos, ok? Cuja distância focal é de 10 centímetros, distância do foco da lente até o centro óptico. Para que a imagem desse objeto seja real e 20 vezes maior que o próprio objeto, deve-se posicioná-lo a uma distância do centro óptico da lente, aquele ponto O que está ali, igual a. Então, já fiz o desenho para vocês, onde o objeto vai ter que estar colocado, mas sem valores. Então, se eu sei que a distância focal vale 10 centímetros e o objeto tem que estar entre o anteprincipal e o foco para poder formar uma imagem real e maior, e é claro que toda imagem real é invertida, por isso que já está ali desenhado para vocês, real e maior, com certeza esse valor que nós vamos achar do P, que é a distância do objeto ao centro óptico, é maior que 10. Isso é um fato. Tá, Leandrinho? Mas que nós vamos usar, então, para obter esse P, já que nós queremos o P onde a imagem, características da imagem. A imagem, ela tem que ser, colocar a caneta vermelha, maior, especificou 20 vezes maior, real, e toda imagem real, ela é invertida, como vocês estão vendo ali no desenho. Tá, Leandrinho? Por curiosidade, e as outras imagens reais? Se o objeto estiver além do anteprincipal, você vai ter uma imagem formada menor real invertida. Se estiver em cima do anteprincipal, vai ser igual real invertida. E entre o anteprincipal e o foco, será maior real invertida. Show? Então, nós temos os seguintes elementos na questão. Nós temos o tamanho do objeto. Nós temos o tamanho da imagem. Nós temos aqui a distância focal. Show? Nós temos aqui o famoso P, que é a distância do objeto até a lente. E, por fim, nós temos o P', distância da imagem até o centro óptico, até a lente. Show? Quais são as equações que nós vamos usar? Ora, se fala que a imagem é 20 vezes maior que o objeto, então nós podemos usar o aumento linear, Aumento linear. O aumento linear diz que a razão entre o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto é proporcional
A menos P', que é a distância da imagem ao centro óptico, sobre P. Ah, Leandrinho, eu não tenho P'. Então você vai fazer uma relação entre essa expressão, porque você precisa colocar tudo em função de P e P', porque você só tem o I e o O. Você tem que a relação entre I e O vale 20, porque a imagem é 20 vezes maior que o objeto, com essa equação chamada equação de Gauss. Ah, o que diz a equação de Gauss, Leandro? Vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ah, Leandro, F eu tenho. Então, se eu achar que a relação entre P e P', ali também vai ter uma relação entre P e P'. Perfeito. Para menores de 18, né? Uma fimose é um pinte mais uma pelinha. Ê, piada ruim, professor. Então, olha só. Juntando as duas expressões, eu vou colocar umazinha que eu não sei se vocês sabiam. Olha que interessante. A razão entre o tamanho da imagem e do objeto pode ser escrita como, substituindo ali a relação de P' em P da equação de Gauss, lançando aqui no aumento linear, a gente pode chegar à seguinte expressão. Não sei se você sabia disso, aluno, preste atenção. F sobre F menos P. Ah, Leandro, então podia ir direto nessa. Com certeza vocês poderiam ir direto nessa expressão. Por quê, Leandro? Porque eu tenho a relação entre I e O, vale 20. Eu tenho F e vou achar o valor de P. No entanto, prestem atenção. Quando a gente olha para o estudo de Gauss, tá? Nós temos o eixo X, onde estão os elementos F, P, P' e A. Quando olhamos para a vertical, nós estudamos os elementos O e I. Observe que acima do centro óptico, acima do eixo principal, nós temos valores positivos para a altura do objeto ou da imagem. E abaixo do eixo principal, nós temos valores negativos. Se o I é invertido, observe que ele está na parte de baixo do eixo principal. Então, vão ter valores negativos. Se o tamanho da imagem é 20 vezes maior que o objeto, então eu vou colocar na relação entre I e O menos 20, porque a imagem é invertida. Leandrinho, então, sempre quando for invertido, então o I é negativo. Isso. Volte e ouça de novo essas conclusões, definições que são muito importantes. Então, ao invés de eu colocar 20, se você não colocar menos 20 e colocar 20, o resultado vai dar diferente. Então, nós vamos colocar menos 20, que é a relação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto, é 20 vezes maior, igual foco. E aí? O foco é positivo. O foco de uma lente convergente é positivo. Então, vou colocar o próprio 10 sobre 10 menos P. Posso simplificar aqui os meus zeros para facilitar a minha vida. E é claro que eu vou multiplicar esses dois membros e aqui o 1 pelo vazio, que também é 1. Tá? Então, menos 20, que vai multiplicar 10 menos P, é igual a 1. Opa, 20 não, né? Já simplifiquei. Então, aqui vai ser 2. Menos 2, olha aí. Atenção, né? Menos 2. Pronto. E aqui será 1. Distribuindo, vai ficar menos 20 mais 2P igual a 1. Perfeito? Então, o 20 eu jogo para lá somando, vai ficar assim. 21 igual a 2P. P igual a 21 dividido por 2, então quanto vale meu P? 21 dividido por 2 dá 10,5 centímetros. Ah, que beleza, Leandrinho. Eu acho que tem essa resposta aí, professor. Vamos ver se tem essa resposta? Letra B, 10,5. Show? Questãozinha de óptica, refração, lentes delgadas ou lentes, né, que a gente trata de biconvexa, bicôncava, formada por dois espelhos esféricos. Perfeito? Vamos para a próxima? Quer dúvida aí? Volta essa questão. A prova tá boa, hein?
Para minha surpresa, sempre quando trabalhamos em física dinâmica e as leis de Newton, costumamos falar sobre algumas aplicações. E, para minha surpresa, essa prova caiu elevadores. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão bem interessante de elevadores. Após acionar um elevador para subir, ele é acelerado verticalmente para cima. Bacana, vamos voltar nisso aí. Durante o intervalo de tempo T1, até atingir certa velocidade, que é mantida constante durante o intervalo de tempo subsequente T2. Ao se aproximar do andar desejado, o elevador é desacelerado durante o intervalo de tempo T3, até parar. As relações entre a intensidade de cada uma das forças normais, N1, N2 e N3, exercidas pelo piso do elevador sobre o passageiro dos respectivos intervalos de tempo, e o módulo do peso do passageiro são. Muita informação. Mas vamos lá devagar. Primeiro, as forças que atuam numa pessoa em repouso no elevador. O piso faz uma força sobre o corpo comprime o piso reage com uma força chamada normal, perpendicular a essa superfície do elevador. Show? E o peso que a Terra atrai os corpos sempre verticalmente para baixo. Agora, qual a relação entre os dois nessas três situações? Primeiro, no intervalo de tempo, que eu vou escrever aqui em cima, T1. No intervalo de tempo T1, a questão mostra o quê? Canetinha preta, que ele vai subir. Então, qual o sentido da velocidade? Aqui, ó, ele vai subir. Acelerado. Opa, para aí. Para acelerar, a aceleração tem que apontar no mesmo sentido da velocidade. Então, a aceleração também vai apontar para cima. De acordo com a segunda lei de Newton, vamos escrever aqui no nosso rascunho, força resultante é massa vezes aceleração. Se massa é uma grandeza escalar, aceleração e força resultante, e não tem massa negativa, né? Força resultante e aceleração são vetores? Para onde apontar um vetor aceleração, vai apontar um vetor resultante. Se a resultante é para cima no momento em que o elevador acelera, qual é a força que está apontando para cima? Perpendicular à superfície. Então, ela será, vou desenhar aqui para vocês, ó, a força normal, ela será o N1 maior que o peso. Ela tem que ser maior para que ocorra o que a questão está falando. O elevador, junto com a pessoa dentro, então a pessoa vai acelerar verticalmente para cima, o elevador acelera para cima, tá? Acelera para cima, até chegar a um intervalo, né, a um tempo de intervalo T1 de, sei lá, T0 a T. Ok? Então tem que a resultante apontar no mesmo sentido da aceleração. Então, se no mesmo sentido da força resultante é a normal, então a normal é maior que o peso para que isso aconteça, para que acelere, para que o corpo dentro do elevador acelere. Beleza? Fui claro? Então, na primeira situação, já temos que, deixa eu colocar a canetinha vermelha, N1 maior que o peso. Bacana. Vamos para a situação 2. Leandrinho, quando atinge o tempo T, no intervalo de tempo T2, que vai de T até linha, vamos supor, atinge certa velocidade e mantém constante. Então, nós temos o mesmo vetor velocidade, ou o outro vetor velocidade, né, maior, uma velocidade maior, constante. Se é constante, então a aceleração vale 0. Se a aceleração é 0, a força resultante é 0. Ah, Leandro, então calma aí. Para que a força resultante seja 0, não posso ter nenhum dos dois maiores do que o outro. Nem a normal, nem o peso. Então tem que ser iguais. Ok? Em sentidos contrários, obviamente, como já estamos vendo. Então nós temos aqui a normal, N2, sendo igual ao peso. Tentar colocar aqui do mesmo tamanho, né? E vou escrever aqui embaixo para vocês também. A relação entre a normal e o peso será N2 igual ao peso. Show? O que vai acontecer? Atingiu telinha.
No intervalo de tempo T3, que vai ter linha até ter duas linhas, por exemplo, ele é desacelerado, porque está aproximando do andar. Vamos lá? Então ele continua subindo, velocidade para cima, ok? Só que para desacelerar, a aceleração tem que ter sinal contrário à velocidade. Então a aceleração, ela vai ter que apontar, ó, para baixo. Sim, para desacelerar o corpo. Então, se a aceleração aponta para baixo, a resultante tem que também apontar para baixo, já que os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Ah, Leandro, calma aí. Para acontecer a desaceleração do corpo dentro do elevador também, o peso dele tem que ser maior que a normal N3. Porque é o peso que está apontando para o sentido da força resultante. Ah, que legal! E aí você sente como se estivesse um pouco mais fora do piso do elevador. Não é isso nesse momento. Mas é hora de uma outra conversa quando eu falar de elevador aqui em nossas aulas. Então, o N3, ele será o quê? Ele será menor que o peso. Então, a gente vai marcar essa alternativa. N1 maior que o peso, perfeito. N2 igual ao peso e N3 menor que o peso. Já achei. Resposta, letra D. Conferindo, N1 maior que o peso, N2 igual ao peso e N3 menor que o peso. Beleza? Letra D. Que legal. Boa questão de elevador. Quem diria? Vamos para a próxima? Fica comigo. Uma questão muito mais matemática do que física, mas você precisaria conhecer dilatação volumétrica, dilatação térmica volumétrica dos líquidos, tá? Questão boazinha, rápida e fácil. O valor do coeficiente de dilatação térmica volumétrica do petróleo é gama igual a 0,001 por grau Celsius menos 1. Aproximadamente, a diminuição percentual na densidade do petróleo quando a sua temperatura aumenta de 20 graus Celsius é. Vem comigo? Vamos lá. Primeiro, o que é diminuição percentual? Se está falando de densidade e não de volume, nós temos que relacionar os dois. Densidade, colocar ali no nosso lado da resolução, né? Ah, não, isso aqui, essas equações eu posso colocar aqui. Densidade igual a massa sobre volume. Então, se o volume aumenta, a densidade diminui, que é o caso, se tem um aumento de temperatura, você sabe que o volume vai aumentar, então a densidade vai cair. Tá? Então, eu vou precisar dessa situação. Se eu falar densidade inicial, já que muda a densidade, o volume é inicial. Se eu falar de densidade final, eu vou estar falando de volume final. Observe que a massa do petróleo não alterou. Outra expressão que eu vou precisar. ΔV, variação de volume, na dilatação térmica depende de quem? Do volume inicial, vezes o gama, vezes o ΔT, variação de temperatura. Show de bola? Beleza. O que é ΔV? Volume final menos volume inicial. Dividido por V0, isso aqui chama-se percentual. Só que aqui no caso é de aumento. Percentual de aumento, que o volume vai aumentar. Percentual de aumento de quanto? Vamos lá? Vai ser igual a 0,001 vezes 20, que é igual a 0,02. Ok? Beleza? Então, isso aí é o quê? De volume. De volume. Ora, se o volume era V0, passou a ter um aumento de 0,02, eu consigo achar, né, o volume final em relação a ele. Vem comigo aqui. Olha lá. V sobre V0. Menos 1, que V0 dividido por V0 dá 1, é igual a 0,02. Qual é a relação do volume final com o inicial? 1 joga para lá, o acréscimo dentro de um volume valor V0, né? 1. Então eu tenho que V é igual
a 1,02 V0. Pronto. Esse é o volume final. Eu tinha o quê? Eu tinha um volume V0, acrescentou um percentual de 0,02, então acrescentou 0,02, ficou com 1,02. Perfeito? Então, qual é a minha densidade final agora? Vamos lá. A densidade final será igual a massa dividido por, quem é V? 1,02 V0. A mesma coisa que nós fizemos ali no volume, V menos V0 sobre V0, nós vamos fazer na densidade. Perfeito? Só que da densidade vai dar negativo. Óbvio que vai dar negativo, porque é diminuição. Então vamos fazer D menos D0 sobre D0. Isso aqui é o quê? É a diminuição percentual. Poderíamos fazer também D menos D0 sobre D, ter umas regrinhas matemáticas que você pode fazer para dar um valorzinho positivo, mas aqui vai dar o mesmo resultado, só com o sinal negativo, tá? Não tem problema. Perfeito? Vamos lá? Partindo aqui para baixo. Epa. Partindo aqui para baixo, nós temos que D. Quem é D? D dividido, vamos botar aqui D dividido por D0, menos 1, D menos D0 dividido por D0, são os dois que dividem por D0, igual nós fizemos com o volume ali, certo? Igualzinho. V dividido por V0 menos 1, que é V0 sobre V0, tá? Beleza. Agora vamos lá. Substituindo os valores. Quem é D? D é M sobre 1,02 V0. E quem é D0? M sobre V0. Menos 1. Perfeito? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos cortar a massa e vamos cortar o V0. E aí o que acontece? O 1,02 vem para baixo. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a isso. 1 sobre 1,02 menos 1. Certo? Bem, ou você poderia colocar uma fração equivalente àquele 1 ali, que daria um denominador 1,02, ou pode multiplicar 1,02 por 1 e somar, e diminuir, perdão, né? Diminuir pelo aquele 1 ali em cima. Então, 1,02 vezes 1 dá 1,02. Menos 1, 0,02. Tá? Então, isso vai dar igual essa diminuição percentual é igual a 0, negativo, obviamente, negativo, menos, porque 1,02 vezes 1 dá 1,02 menos 1, não, dá positivo, né? 1,02 menos 1 vezes 1, 1,02 menos 1 deu positivo. 0,02 dividido por 1,02. Certo? Vamos ver se está tudo aqui certinho. Beleza, então pensei que eu ia botar o esquema ali, ia dar negativo. Não, eu fui no esquema certinho ali mesmo, da diminuição de percentual. Então isso vai dar aproximadamente 0,019. Multiplicando por 100, para dar resposta em porcentagem, isso é próximo de 1,9%, né? Que é muito próximo de 2%. Temos essa resposta, professor Leandro. Temos que ter. Temos que ter. Vamos lá buscar então. Só que, beleza? Resposta letra D de dado, beleza? Então, sempre que quiser diminuição percentual ou aumento, é a variação em relação ao que você tem inicialmente. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Questãozinha de pressão. Toda aula inicial de hidrostática eu falo de pressão, da relação de pressão com a área, a força, e essa questão exatamente pediu para você observar
essa relação entre pressão, força e área. Vamos lá? Ó, um paralelepípedo de madeira com arestas A1, 4 centímetros, A2, 6 centímetros e A3, 24 centímetros. Seria altura, largura e comprimento. Né? Repousa sobre uma mesa horizontal de 3 formas distintas, dependendo da face do bloco que se encontra em contato com a mesa. Então aqui embaixo está o desenho do paralelepípedo e ali em cima está o quê? A forma com que o paralelepípedo vai ser colocado sobre a superfície. Na situação 1, a face em contato é formada pelas arestas 4 centímetros e 6 centímetros. Show! Na 2, a face em contato é formada pelas arestas A1 e A3, 4 e 24 centímetros. Situação 2. E finalmente, a situação 3 está ali embaixo. A face em contato é A2, 6 centímetros e 24 centímetros. As relações entre as intensidades das forças F1, F2 e F3 e entre as pressões P1, P2 e P3, exercidas respectivamente no paralelepípedo sobre a mesa, nas 3 situações são. Então nós temos ali a força que o paralelepípedo faz sobre a mesa, ok? F1, F2 e F3. Essa força depende de quê? Essa força é uma força conhecida como normal. Se o bloco paralelepípedo comprime a mesa reage sobre essa área, tá? Vou colocar a caneta vermelha, com uma força de reação chamada normal, que aqui ele chamou de F1, F2 e F3. Só que o bloco está em repouso. Então, em repouso você tem o F1 e temos, obviamente, a força que a Terra traz corpos, que é a força peso. Então, se o bloco está em equilíbrio nas 3 situações, F1 só depende de quem? Da massa dele. O paralelepípedo só foi colocado de formas diferentes, mas essa reação que a superfície faz no bloco é normal, já que o bloco exerceu uma força sobre a mesa e ela reage com a normal, F1, F2 e F3, é igual ao peso, porque está em repouso nas 3 situações. Repousa, a questão fala isso. Ora, F1, F2 e F3, eu posso representar para vocês, tem sempre o mesmo tamanho. Por quê? Porque não mudou a massa. Não mudou a massa, gente. A massa do paralelepípedo é a mesma. Sempre igual ao peso. Tá aqui, ó. Peso e peso. O que eu concluo com isso? Que as forças são iguais. Eu já elimino a letra D e E. Vamos lá? F1 igual a F2 em módulo, né? Podemos tirar essa 7 aqui. Perfeito. Igual a F3. Beleza? Show, já temos uma resposta. Agradabilíssimo isso, hein? Muito bom, Leandrinho. E agora? Agora vamos ver a relação do quê? Da pressão. Sabemos que pressão é igual à força exercida da superfície de um corpo sobre uma outra superfície, nesse caso, a superfície do corpo sobre a mesa, né, do paralelepípedo sobre a mesa, dividido pela área. A área que está pressionando a superfície. A área do corpo que pressiona a superfície. Então nós temos 3 áreas diferentes. E aí nós temos que ver a relação entre essas áreas. Eu já percebo que na situação 1, a área é menor. Se eu tenho uma área menor, a pressão será maior, pois se a força é a mesma, pressão e área são inversamente proporcionais. Lembra o professor em sala de aula? Calcanhar do rapaz de tênis, calcanhar da menina, salto, área fininha, ela causa uma maior pressão na superfície. Perfeito? Então a área e a pressão são inversamente proporcionais. Aqui nós temos uma área 1, aqui temos uma área 2 e aqui temos uma área 3. A confusão só fica entre área 1 e área 2. Área 2 e área 3. A área 2 é feito pelo quê? A área 2 pelas arestas. A1 e A3, 24 e 4. É o produto dos dois. E a 3, 24 e 6. Então, a área 3 é maior que a área 2. Consequentemente, a pressão é menor. Entenderam? A área 3 é maior que a área 2.
Consequentemente, a pressão é menor. Vamos botar então em ordem? Vamos lá. Pode ser a letra A ou a letra C. P1 é maior que P2, que é maior que P3. Que se a área 3 é maior que a área 2, então a pressão é menor. P3 tem a menor pressão de todas. Vamos lá, então? P1 maior que P2, maior que P3. Que bacana de questão, Leandrinho. Também achei bem interessante. P1 é a maior pressão de todas, não a menor, como diz a letra A. Então, a resposta correta é a letra, vamos conferir, F1 igual a F2 igual a F3, P1 maior que P2, maior que P3, letra C, tá? A outra diz que P1 menor que P2, menor que P3, então não seria essa a resposta. Show? Beleza, vamos para a última. Rapaz, a última é interessante. Vamos para a última, vem comigo, fica aí, sai daí não. Questãozinha de pressão atmosférica, mais uma vez hidrostática, né? Pressão de um líquido, pressão do ar, né? Muito bacana também a gente trabalhar em hidrostática. Duas hidrostáticas numa prova, hein? Empuxe, agora pressão. A pressão atmosférica terrestre, P, a uma altura H, medida em relação ao nível do mar, é dada por pH igual a P0 vezes E, ou epsilon, né? Elevado a menos alfa H, sendo P0 a pressão atmosférica ao nível do mar e alfa uma constante positiva. Os pontos do planeta Terra em que a pressão atmosférica, cadê a pressão atmosférica? É o pH. É a metade de quem? Da pressão ao nível do mar. Ou seja, é a metade do meu P0. Show? Tem a altura H igual a... Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é substituir ali naquela expressão dada meu pH por meio P0. Então vai ficar meio P0 igual a P0 epsilon elevado a menos alfa H. Então posso cortar o meu P0, beleza. Como é que eu desço aquele meu H ali para poder achar esse valor? Propriedades do logaritmo. Logaritmo neperiano, para tirar aquele E dali. Só que se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, o logaritmo neperiano de 1 meio é igual ao logaritmo neperiano de epsilon elevado a menos alfa H. Logaritmo neperiano já tem como base o epsilon. Então, quando você já tem como base o epsilon, você vai ter como resultado o próprio expoente. Propriedade do logaritmo neperiano. Então, nós temos aqui logaritmo neperiano de 1 meio é o logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. Propriedade também, né? Divisão, se fosse multiplicação, somava. Não é isso? Igual ao... Já resolvi aqui, né? Deu menos alfa H. Logaritmo neperiano de 1 é 0. Propriedade também. Então eu vou ficar menos... Vamos passar aqui para o lado. Menos logaritmo neperiano 2 igual a menos alfa H. Cortou os negativos, certo? De um lado e do outro, H é igual ao logaritmo neperiano de 2 sobre alfa. Também uma questão que você precisava de uma ideia matemática mais do que a física. Eu acho que falar de pressão atmosférica terrestre a nível do mar foi mais física do que o próprio cálculo. Vamos à resposta então? Vamos ver se a gente encontra isso daí. Vamos lá. Tá ali, achei. Letra B. Logaritmo neperiano 2 dividido por alfa, beleza? Galera, espero ter ajudado bastante. Tá quase chegando o dia aí da prova 22.2, dia 26 de junho, né? Então, se deliciem, volte o vídeo, deixe o seu joinha, estudem, porque essa prova foi bem bacana, caiu aí óptica novamente, principalmente dentro da área de refração, assim como na prova de 2022.1, né, que caiu também a parte de óptica e refração, como nós resolvemos aqui no Física para Leigos. Show de bola, hashtag Física na Veia. Um grande abraço, bons estudos.